E o vídeo de hoje é fofoqueiro e pretensioso. Ele vai falar da polêmica do dia envolvendo Calef, donos da bola e salários atrasados do Grêmio, e vai também ter a pretensão de dar uma dica ao Grêmio que pode ser até inovadora. Antes de mais nada, atualizando aí quem está por fora, né, a polêmica do dia é sobre a entrevista que o Calef deu hoje lá no CT e falou de um eventual atraso de salários do Grêmio que para ele não existe, né? O repórter pergunta, menciona o Donos da Bola como fonte. O pessoal do Donos da Bola, eu não assisti o programa, né, mas o pessoal do Donos da Bola disse que nunca falou isso no programa. Então talvez o repórter, que eu nem sei quem é, também talvez tenha interpretado errado. Enfim, começou por aí o ruído e a polêmica nasceu desse papo. Calef, independente de qualquer contratação que o Grêmio venha fazer, se informou que o Grêmio teria dificuldades de pagar os vencimentos em abril, começar a ter um pouco de dificuldades. Você encontra esse cenário meio pessimista em relação às finanças, ou acredita que o Grêmio vai ter um ano bem nesse quesito, né? Eu só não entendi de onde partiu essa informação. Eu ouvi hoje no Donos da Bola da Bandeirantes. Aonde tu ouviu? Donos da Bola do Bandeirantes. Tá. Se o presidente Guerra e o conselho de administração, ou o nosso CEO Márcio, me sinalizarem algo nesse sentido, nós vamos tratar com o Renato e com o grupo de jogadores. Não vai ser por programa de televisão. Tá, velho? Com todo respeito à tua pergunta. O que se sabe, é claro, que o Grêmio tem algumas dificuldades financeiras, tem alguns desafios financeiros, mas que também se sabe está conseguindo superar, está conseguindo dar seu jeito, e eu não vi em nenhum lugar alguém da direção cogitando atrasar salário, seja agora, seja em abril, seja se vender jogador, se não vender. Eu acho que, claro que tem cenários que podem ser melhores, outros piores, mas eu acho que em todos eles a direção está vislumbrando aí um pagamento da folha salarial sempre religiosamente a cada mês. Até porque a gente sabe, né, que isso aí atrasar salário é o caminho da desgraça dentro de campo, né? Então, mas enfim, a polêmica toda veio por conta desse trechinho aí do vídeo e é sobre isso que eu vou falar agora. Assim, não vou me ater exatamente aqui aos fatos de tipo se o Grêmio tá com dificuldade maior, menor, se a direção tá dourando a pila ou tá escondendo o jogo, se o jornalista ali farejou alguma coisa que tá por trás das palavras dos dirigentes, se tá certo, se tá errado. Não sei, cara. Eu realmente não sei porque, não sou jornalista, não vivo disso, então não tô farejando nada para ter essa noção. Não sou dirigente do Grêmio, não sou do conselho de administração do Grêmio, também não sei de nada que se passa ali dentro para ter essa certeza. O que eu sei é que não é de hoje que rolam ruídos. Ruídos de comunicação entre clube e imprensa, muitas vezes isso gerando até desgastes, tretas. Às vezes, obviamente, a treta respinga para a torcida muitas vezes se volta contra a imprensa, a torcida muitas vezes, baseada no que diz a imprensa, se volta contra o clube. Então tem um triângulo aí que às vezes é amoroso, mas por outras vezes é bélico, né? Que, cara, que a gente tem que entender que tem uma questão. Tem uma questão, sabe? Não, como eu disse, eu não vou me aprofundar por qual motivo, razão ou circunstância o repórter hoje perguntou para o Calef sobre o atraso de salário, se ele está sabendo de algo que a gente não sabe. Eu não vou me aprofundar nisso porque eu não tenho base para me aprofundar nisso. Eu só vou me aprofundar na questão de que o Calef ficou claramente desgostoso com a pergunta. Né? E a gente sabe que um dirigente ficar desgostoso com a pergunta tem duas explicações, ou porque ela não tem cabimento, porque ela não condiz com a verdade, ou porque tocou numa ferida que de fato existe e que eles não queriam publicizar. E aí a gente começa a entrar. E talvez a minha sugestão já nasça, já tenha problemas ao nascer. Não vou dizer nasce morta, mas ela talvez
já tenha dificuldades no nascimento, porque ao mesmo tempo em que eu vou dar a sugestão, a dica inovadora, eu também vou pontuar uma dificuldade dela que está na raiz dela, que eu acabei de falar, na verdade, né? Porque, e aqui eu não estou criticando os dirigentes do Grêmio, nem os atuais, nem todos os outros da história do Grêmio, porque a gente sabe que tem coisas que realmente não vale a pena, ou até nem podem ser publicizadas, né? Não vale a pena para o clube, ou não faz sentido, ou é prejudicial, que o grande público saiba. Tem as coisas que são as famosas economia interna, né? Então tem muita coisa que é isso, e às vezes um jornalista descobre, né? Como diria o Renato, tem uns X9, às vezes tem uns dirigentes, ou conselheiro, ou amigo do rei, ou sei lá o que são meio pavão, meio, né? Eu considero pessoas inseguras que precisam acariciar o ego, se achando importantes e dando alguns furos para jornalistas, né? Mas de coisas que eram para ser sigilosas. Então, às vezes, a gente sabe que o jornalista realmente consegue ter uma informação que o clube não divulgou em lugar nenhum. Então, a gente tem que separar o que é barrigada, o que é chute, o que é achômetro, que tem muito, do que de fato, às vezes, pode ser quente e a direção está negando, porque até convém a ela, de fato, negar. Enfim, não sei se ficou claro, né? Mas eu acho que tem esses dois universos. Qual seria a minha sugestão inovadora? Que eu, sinceramente, eu acho que bem pensadinho até daria para colocar em prática, sim, mas eu já vou falar também na sequência o grande problema dela. A minha sugestão seria talvez o Grêmio criar um setor. Como é que eu vou chamar esse setor? Um setor de um elo entre imprensa, torcida, clube, né? Tipo um setor de redes sociais, mas não de redes sociais de publicar as coisas, de monitorar, de conversar, de ter um contato com os influenciadores, com a imprensa, com os torcedores que estão ali falando alguma inverdade, né? E não só nas redes sociais, talvez uma coisa mais ampla, de um setor de comunicação, talvez um braço da comunicação do Grêmio, de RP, alguma coisa no sentido de RP, mas algo mais ativo, mais ágil, algo que responda mais aos dias de hoje, porque tem muita coisa no Grêmio que é pensada, que é estruturada a partir de uma ótica antiga, a partir de um modelo de mundo mais antigo, né? Hoje em dia, cara, a informação voa, e às vezes ela voa e sai do teu controle, aí tu perde o controle da narrativa, e às vezes isso te prejudica. Isso cria um ranço da torcida com o clube, isso tira público do estádio, isso tira sócio, sabe? Ou ajuda a ampliar esse engajamento do torcedor, né, positivo. Então, às vezes, talvez falte ao Grêmio um setor de controle de narrativa, de dedo no pulso da rede social, da internet como um todo, sabe? Do que está falando o torcedor, do que está pensando, do que está sendo dito pelos influenciadores, pelos jornalistas. Hoje em dia até tem uma intersecção muito grande entre influenciadores e jornalistas, né? Tem muito jornalista identificado. Então é outro mundo, é outro panorama. E às vezes, se tu não te posiciona, tu deixa na mão de outros essa narrativa ser criada, né? E às vezes o fake vira maior que o fato, né? A narrativa vira maior do que a verdade, né? E não é de hoje, cara, não é deste fato. Eu já vi em todas as gestões do Grêmio aí que eu tenho lembrança acontecer muito de se criar uma fake news ou, né, uma distorção e o clube ficar indignado. Cara, mas isso nunca aconteceu, isso não foi dito, isso não é verdade, papapá. Só que a passividade do clube às vezes deixa a coisa virar uma bola de neve, né? Então eu acho que não basta ter só... É uma coisa que ainda falta às vezes ao Grêmio, né? Mas não basta ter só transparência. Eu acho que sim, a transparência tem que rolar também, quando possível, né? Em níveis máximos, assim. Só que ela tem que ser uma transparência ativa e não passiva, em alguns casos. Ela tem que ser assim, ó, cara, começou a rolar o burburinho, pum, vai lá, o Twitter do Grêmio divulga, não, olha só, galera, tá acontecendo isso, não, olha só, o jogador é esse que chegou, o molde do contrato é esse, não, a cláusula de produtividade é essa, não, porque daqui a pouco já começam a dizer isso e aquilo, só veio porque é amigo do Renato e tal. Qual é o problema da minha ideia? Até então,
né? Eu acho que a minha ideia é top, ela é inovadora, revolucionária, né? O problema, que eu não acho que é um problema que inviabiliza, tá? Mas é um problema que tem que ser bem pensado, é que às vezes a notícia é ruim mesmo. Às vezes o clube fez uma cagada. Às vezes o clube comprou o Campas por 22 milhões. E aí começam a divulgar que o Grêmio comprou o Campas por 22 milhões, ou pior, 25% do Diogo Barbosa por 10 milhões. Ou seja, que o Diogo Barbosa valeria 40 milhões na avaliação do Grêmio. E é verdade. E aí o Grêmio não tem como desmentir. E aí, em não desmentindo, se existe um setor ativo de comunicar e esclarecer as coisas, em o Grêmio não esclarecendo, está confessando que é verdade, né? Ou outras coisas, como eu mencionei anteriormente aqui, que são de economia interna, mas que algum X9 boca aberta aí deu com a língua nos dentes, o clube não vai poder desmentir. Porque é verdade. Se o clube quiser desmentir, ele vai estar, na verdade, mentindo, né? Então, essa é uma questão que talvez tivesse que ser analisada, né? Eu acho que também há um outro processo aí por trás disso que ajudaria nessa ideia, que é blindar cada vez mais o clube. E talvez essa gestão até consiga, vamos acompanhar, né? Mas acho que por hora assim, nada tem vazado, assim, talvez isso já seja um bom sinal, né? Não tendo esses vazamentos indesejados aí, já resolve parte da história aqui, sabe? Então eu acho que é isso. Eu acho que, claro que tendo que lidar com algumas coisas que vazam, tendo que lidar com algumas notícias que de fato são ruins ou impopulares, né? Sabendo lidar com isso de alguma forma, a ser discutida, a ser elaborado aí, né? Planejado melhor, cara, eu acho que o clube só teria a ganhar com esse setor aí com esse braço da comunicação que vai além da transparência, que é um braço de esclarecimento, um braço de tipo assim, é um elo entre torcida, imprensa, clube, um elo de informações mesmo, um canal de informações, um duto, né? Canal direto de informações, sem ruídos, sem intermediários, sem distorções, cara, isso aqui, ó, pá, porque a grande maioria das coisas, talvez 90%, não são de economia interna. Não vai ter problema nenhum se for devidamente publicizado, sabe? São apenas curiosidade do torcedor, né? Impaciência da imprensa, são apenas isso. Aí tu mata na raiz, tu não dá margem para criar, né? Essa história aí do salário, já ouvi falar faz um tempo, o Grêmio até tal mês, desde o ano passado, até agosto o Grêmio garante salário, depois sabe-se lá, né? Agora esse ano parece que abril, até abril o Grêmio garante, depois o bicho pega. Cara, se for mentira, se não for, ou se não for bem assim, já esclarece, cara, não. O Grêmio não tem a mínima chance de atrasar salário esse ano. Aconteça o que acontecer, tá tudo dentro de um controle aqui que a gente já está fazendo e isso não existe. Pronto, acabou. Acabou. Fim, sabe? Então eu acho que muita coisa seria menor, muito desgaste seria evitado, muita energia, né, seria poupada e muito ranço do torcedor também seria extinto se tivesse um comportamento do clube nesse sentido. Enfim, não sei exatamente como funciona ali as internas do Grêmio, até conheço algumas pessoas que trabalham lá e tal, mas eu realmente não sei se já não tem algo nesse sentido e eu estou sendo ignorante, né? Mas acho que se tivesse algo exatamente nesses moldes eu saberia, né? Mas enfim, ou se tem um protótipo disso, mas não funciona bem por algum motivo ou por outro, não sei, mas enfim, fica aí a dica, né? Fica aí a sugestão. Mas enfim, né? Então aqui encurtando o assunto, acho que essa era a ideia, né? Essa foi a polêmica, essa foi a ideia e não sei o que vocês acham aí, comentem aqui no vídeo. E falar em comentem aqui no vídeo, hoje é aniversário do Soares, nosso centroavante, também é do Vijaçante, mas do Soares é o nosso camisa 9, hoje faz 36 anos, 3 mais 6, 9, e o canal tá chegando aos 9.000 inscritos, ajuda aí a chegar, ainda no aniversário do Luizito, hein? Seria uma bela homenagem a ele. Te inscreve aí, comenta, dá opinião, curte o vídeo, faz tudo isso e que sempre ajuda o projeto. Feito? Era mais ou menos isso. Falou,
Abraço!